O seu subconsciente aprende a língua que você usa no final do dia. Quando a sua conversa interna se torna suave e acolhedora, ele entende que, por algumas horas, o mundo está seguro e você pode baixar a guarda. Vamos guiar a sua atenção como quem segura uma lanterna pequena. Ela não ilumina a paisagem inteira, mas mostra o próximo passo essencial. Agora, respiração lenta, corpo que ganha peso, palavras gentis. Esta noite, a sua mente faz uma trégua e a própria vida continua trabalhando a seu favor. Fique perto desta voz, use-a sempre que precisar deste porto seguro e se esta jornada lhe trouxer paz, siga o caminho e retorne quando o seu coração pedir. A casa interna começa a silenciar. O resto, a noite conduz. Lição 1. Desarmamento em câmaras. A disciplina acolhedora para o encerramento. E se houvesse uma maneira delicada de desligar a mente por dentro, como quem apaga as luzes de uma casa, um cômodo por vez. Visualize a cena. A porta se fecha, o ruído do dia fica lá fora. E um guardião paciente percorre os corredores, tocando nos interruptores com uma lentidão intencional. Não há pressa, não há resistência. Existe apenas uma ordem gentil que se repete como um sussurro claro no seu íntimo. Agora é tempo de repouso. Nesta primeira lição, vamos treinar a arte de soltar a armadura invisível em camadas para que o seu corpo receba a mensagem e a mente aceite a paz. Se esta ideia o abraça, permaneça por aqui e volte sempre que precisar desta pausa guiada. A continuidade é o que transforma uma pausa em um treino eficaz para o seu subconsciente. Comece com o físico, pois o corpo é a porta de entrada mais rápida para a calma. Sente-se na beira da cama, sinta o peso dos pés no chão. Inspire lentamente pelo nariz, contando até 4, e solte o ar, contando até 6, como uma maré que se afasta sem fazer alarde. Permita que os ombros caiam alguns milímetros, que a sua testa se alise por dentro, que a mandíbula relaxe, que a língua repouse no fundo da boca. Cada pequeno gesto comunica ao cérebro que o ambiente está seguro, e a segurança é a senha mestra para um sono tranquilo. Se desejar, adote uma frase ponte no presente, dita em voz macia por dentro. É o suficiente por hoje. Posso descansar com o que tenho. A noite trabalha por mim. Isso não é mágica, é direção clara. O subconsciente aprende mais pelo tom e pela repetição do que por longos argumentos. Agora, entregue o turno do seu vigilante interno. Pegue um pedaço pequeno de papel. Escreva apenas uma pendência que insiste em ficar na sua mente. Dobre-o e deixe-o ao lado da cama, como quem deposita uma chave em um cofre. Toque no papel e diga baixinho: fique aqui até o sol nascer. O cérebro respeita símbolos concretos. A repetição transforma esses símbolos em rotas de escape. Quando este ritual se torna um hábito, o guardião aprende a deixar o posto na hora certa. Não é o fim do mundo, é apenas o fim do seu turno. Amanhã, com a luz do dia, você decidirá o que merece a sua energia. O que merece agora é apenas o descanso. Se este cuidado lhe for útil, mantenha esta prática por uma semana e observe a rapidez com que a sua mente reconhece o caminho de volta. Aplique o juízo justo com gentileza. Em vez de reviver toda a maratona do seu dia, escolha 3 momentos e dê a cada um deles um título breve para encerrar capítulos com dignidade. Cumpri, para algo que você finalizou, mesmo que fosse simples. Aprendi, para algo que saiu diferente do esperado e lhe deixou uma pista valiosa. Deixo, para algo que não há como resolver no escuro da noite. Não é necessário explicar, defender ou dramatizar. Basta nomear com honestidade. Essa nomeação tem o poder de fechar abas mentais, como janelas antes de uma tempestade. A sua casa interna fica mais silenciosa e o silêncio se torna o chão seguro por onde o sono pode caminhar sem tropeçar. Se ajudar,
Pronuncie essas palavras em voz baixa enquanto ajeita o travesseiro, como quem sela um acordo pacífico com a noite. Tenha atenção à temperança quando a sua mão buscar um estímulo tardio. Telas brilhantes prometem distração, mas acionam um alarme no seu cérebro. Defina um horário de silêncio para todos os seus dispositivos. Guarde as tarefas em um caderno, sempre no mesmo lugar, e ofereça à tagarelice interna uma frase de encerramento. Já está sob cuidado por hoje. Troque a luz branca e fria das lâmpadas por um tom amarelo e quente. Caminhe pela casa em metade da velocidade do dia. Baixe o tom da sua voz. Sêneca nos lembraria que a pressa rouba o presente. Devolva o presente ao seu corpo com movimentos lentos. O ritmo ensina a sua mente a desmontar a armadura. O corpo aprende pelo gesto, e o gesto ensina o pensamento a não correr. Honre as microvitórias, porque uma autoestima serena floresce do que você pratica no escuro, sem testemunhas. Lembre-se do instante em que escolheu responder com calma, da breve caminhada que preferiu a mais um scroll nas redes, da água que bebeu antes do café. Apenas 3 sinais são suficientes. Se quiser, escreva-os em um pequeno cartão e guarde-o na cabeceira. Toque nesse cartão antes de se deitar. As suas mãos confirmam o que a mente ainda hesita em aceitar. O subconsciente acredita naquilo que as mãos tocam. Mãos que tocam a presença ensinam a paz. Se esta rotina o fortalece, compartilhe com alguém que precise e mantenha por perto este espaço de treino gentil. Crie âncoras sensoriais que avisam ao seu cérebro que a hora chegou. Coloque as mãos mornas sobre o peito e sinta o peso delas aumentar, como se o colchão fosse um lago que o recebe sem exigir nada. Boceje de propósito e alongue os dedos dos pés. Escolha um cobertor com o peso certo para o seu corpo. O abraço do tecido diz: você está seguro, de uma forma que o intelecto não consegue alcançar. Quando o corpo aceita, a mente obedece. E quando a mente obedece, a noite começa a reparar o que precisa. A reprogramação acontece nesse corredor entre a vigília e o sono, onde imagens simples e palavras calmas definem novos caminhos. Se pensamentos duros surgirem, pratique a coragem serena dos estoicos. Marco Aurélio treinava ver as coisas como elas são. Aplique isso à sua linguagem interna. Troque os rótulos por descrições simples. Em vez de fracasso, diga aprendizado em andamento. Em vez de nunca consigo, diga ainda estou praticando. Em vez de está tudo errado, diga há partes que posso melhorar. As palavras que você usa moldam a forma do peso que você carrega por dentro. Quando o verbo muda, a tensão encontra uma saída e a armadura cede sem violência. Se notar a mente voltando ao drama, retorne à respiração 4, 6 por 3 ciclos e repita a frase ponte que escolheu. A repetição não é fraqueza, é um trilho novo sendo firmado com paciência. Feche a noite como quem fecha uma carta. Lave o rosto com água morna, seque-o devagar, passe um creme prestando atenção ao toque. Prepare um copo de água e deixe-o ao lado, não como uma exigência, mas como um gesto de gentileza consigo mesmo. Deite-se de lado e permita que o peso da cabeça empurre o travesseiro, como se fosse uma nuvem macia. Escolha uma imagem tranquila para manter na mente. Um barco que solta as cordas e desliza suavemente. Um campo que escurece e revela estrelas. Um farol distante que pisca no mesmo ritmo manso da sua respiração. Volte à mesma imagem todas as noites. O subconsciente aprende por caminhos repetidos. Caminhos viram descanso quando há constância. Aceite a imperfeição com benevolência. Você não precisa fechar o dia com uma nota linda. Você precisa fechá-lo com uma nota verdadeira. Se algo ficou torto, reconheça a sua humanidade e ofereça um basta sábio. Posso melhorar. E por hoje, basta.
Esse basta não é uma desistência, é discernimento. É a lembrança clara de que cada coisa tem o seu tempo e de que a noite tem o tempo do reparo silencioso. Se esta voz o acalma, permaneça por perto, continue esta jornada comigo e volte sempre que a sua mente precisar de companhia para desacelerar. Por fim, entregue ao amanhã uma intenção mínima e concreta. Beber água ao acordar, abrir a janela e respirar por alguns instantes, enviar aquela mensagem que pede um pouco de coragem. Uma única intenção orienta o trabalho noturno do seu cérebro. Amanhã haverá um fio de direção simples à sua espera, e esse fio evita a tempestade das urgências vazias. Agora, feche por dentro. A sua parte está feita. O corpo saberá o caminho quando a mente não o atrapalhar. A noite saberá o que fazer por você. Se este cuidado lhe serviu, mantenha-o por perto e compartilhe com quem precisa de um porto silencioso. Lição 2. Inventário de conquistas humildes. O juízo justo sobre o que foi suficiente. E se a paz desta noite dependesse de você reconhecer coisas tão pequenas que quase passaram despercebidas, mas que sustentaram o seu dia sem pedir aplausos. Imagine uma mesa simples com 3 pedras lisas sobre ela. Cada pedra guarda a lembrança de um gesto humilde que ninguém viu. Vamos aprender a enxergar essas pedras e colocá-las no lugar certo dentro da mente, para que o subconsciente durma instruído pelo que foi suficiente e não atormentado pelo que sentiu falta. Se esta ideia o acolhe, permaneça por perto e siga comigo nesta caminhada calma. A sua presença aqui já é um passo inteiro na direção certa. Comece a olhar para o seu dia como um campo depois da colheita. À primeira vista, pode parecer que sobrou pouco. Mas quando você se aproxima, percebe que há sementes guardadas na terra. Uma resposta paciente no trânsito. Um copo de água bebido antes do café. Um sim dito ao que realmente importava. Essas são as suas conquistas humildes. O problema é que o cérebro tende a ignorá-las e a focar apenas no que brilhou forte ou no que doeu muito. Hoje, vamos treinar o foco ao contrário. Em vez de fazer uma contabilidade de faltas, vamos recolher sinais de coragem silenciosa. Se isto lhe fizer bem, lembre-se de manter este espaço por perto e retomar sempre que a sua mente esquecer o caminho. Traga a sabedoria dos antigos para este gesto. Marco Aurélio exercitava a visão das coisas como elas são, sem exageros. Isso é juízo justo. Não é pintar um quadro bonito, nem diminuir o que aconteceu. É simplesmente observar com retidão. Sêneca nos lembraria que a vida boa nasce do uso correto do tempo, e isso inclui a maneira como damos um fechamento ao dia. Epicteto apontava que a tranquilidade vem do que está sob o nosso controle. E cabe a nós olhar para o pequeno com o devido respeito. Quando você aplica este olhar, o seu corpo solta as tensões porque entende que você cumpriu o possível de hoje. O suficiente não é sinônimo de mediocridade. O suficiente é um limite sábio que tem o poder de proteger o seu sono. Prepare um pequeno ritual, simples e fácil de repetir. Pegue um papel limpo, respire fundo e deixe a caneta nomear 3 méritos do seu dia. Eles não precisam ser grandiosos. Pode ser ter desligado a tela um pouco mais cedo, ter ouvido alguém até o fim, ter escolhido não entrar numa discussão vazia. Escreva frases curtas e concretas. Eu cuidei do que estava ao meu alcance. Eu mantive a calma quando o barulho interno cresceu. Eu estive presente por alguns minutos para quem precisava. O subconsciente aprende através de uma linguagem clara e pela repetição. Palavras calmas antes de dormir agem como a criação de novas trilhas no terreno da sua mente. Se este cuidado lhe faz bem, continue comigo e guarde este ritual como quem guarda uma vela acesa para noites mais escuras. Permita que o seu corpo participe deste reconhecimento.
Mantenha as mãos mornas sobre o peito enquanto lê o que você escreveu. Inspire, contando até 4, expire, contando até 6, e deixe a sua postura ficar um pouco mais pesada. O peso informa ao cérebro que o solo sob você está firme. Se a mente tentar provocá-lo com a velha pergunta, foi suficiente mesmo? Responda com benevolência e precisão. Foi o suficiente de hoje. Amanhã eu amplio o meu esforço. Essa resposta ensina o seu sistema nervoso a confiar no ciclo. A confiança reduz os alarmes internos. Menos alarmes, mais sono. E quanto mais sono, melhor o seu cérebro repara o que pedirá esforço amanhã. Crie imagens simples para consolidar o seu inventário. Visualize as 3 pedras sobre a mesa. Em cada pedra, grave uma palavra que represente a sua conquista. Presença, temperança, coragem. Toque nessas palavras com a ponta do dedo, como quem sela um pacto manso consigo mesmo. O toque é um atalho direto para o subconsciente. Existem ferramentas muito caras no mundo, mas poucas são tão poderosas quanto um gesto repetido com intenção sincera. Se notar que a mente começa a dispersar, volte à imagem das pedras. Uma a uma, leia em silêncio o que você gravou. A repetição não é tédio, é treino consciente. Se o perfeccionismo tentar invadir a cena, pratique a distinção que liberta. A perfeição é uma meta que nunca dorme. A suficiência é uma meta que o abraça. Diga a si mesmo com uma firmeza amável: eu não devo tudo para hoje. Eu devo apenas o que eu posso. O que eu podia foi feito. O que falta pertence ao amanhã. Essa frase simples desloca a sua energia da cobrança para o cuidado. A cobrança aumenta o ruído mental. O cuidado baixa a guarda. Quando a guarda baixa, o corpo troca a vigilância pelo reparo. E é nesse reparo que o subconsciente reorganiza as memórias, as emoções e os aprendizados. Aplique este inventário no seu dia a dia com exemplos tangíveis. Ao lavar a louça à noite, escolha enxergar o prato limpo como um ponto a seu favor, não como uma obrigação muda. Ao arrumar a cama, veja esse gesto como um cheque de segurança para o seu eu de amanhã. Ao responder uma mensagem com gentileza, reconheça o autocontrole que lhe custou. A sua mente acredita naquilo que você repete com afeto. E afeto aqui não é mimar-se, é respeito profundo pela sua jornada. Se isso o fortalece, fique perto desta voz e lembre-se de voltar quando a sua mente estiver mais dura consigo. No meio do caminho, insira um lembrete sutil para continuar esta jornada comigo. Se este inventário lhe traz paz, mantenha-o por perto. Compartilhe com quem precisa e retorne sempre que o barulho do mundo aumentar. Às vezes, é a continuidade que faz a mágica que a pressa não consegue. A rotina calma cria um solo fértil. O solo firme sustenta a mudança. E a mudança serena encerre a lição como quem guarda ferramentas em um estojo. Dobre o papel e deixe-o ao lado da cama. Passe os dedos sobre ele com um gesto breve de gratidão. Feche os olhos e repita com a sua voz interna serena: hoje foi suficiente para hoje. Eu posso descansar com o que tenho. A noite trabalha por mim. Escolha uma imagem para o fechamento. As 3 pedras agora brilham suavemente sob um céu escuro e ao redor tudo se aquieta. A sua respiração acompanha esse brilho manso. O corpo aprende a resposta. A mente aceita a trégua e o sono encontra a porta aberta. Quando o amanhecer chegar, esse inventário mudará a sua postura diante do dia. Não porque o torna indulgente, mas porque o torna justo. A justiça consigo mesmo é um combustível silencioso. A noite não é um tribunal de julgamento. A noite é uma oficina onde o que foi suficiente se torna a estrutura sólida para o próximo passo. Caminhe leve para o descanso. O que não depende de você pode esperar. O que dependia de você foi cuidado até onde era possível. Agora permita que a vida faça a parte dela enquanto você dorme.
Se este conteúdo o acolheu, permaneça por perto. Comente a sua gratidão para afirmar a intenção e siga comigo neste caminho de calma aplicada. Lição 3. Jejum de estímulos tardios. Temperança para proteger o estado hipnagógico. E se exatamente na hora de atravessar a ponte entre o estar acordado e o adormecer, uma onda de cores fortes, notícias urgentes e barulhos altos tentasse puxá-lo de volta para o lado barulhento do dia? Imagine um barquinho pronto para zarpar de um cais silencioso, quando de repente holofotes acendem na margem e vozes chamam sem parar. O sono precisa de escuridão mansa para conseguir partir. Nesta lição, vamos treinar um jejum de estímulos tardios que funciona como uma proteção suave para essa travessia. Se esta imagem o acolhe, fique aqui comigo, respire devagar e permita que a noite o encontre onde a pressa não consegue alcançar. Se esta voz lhe fizer bem, mantenha-a por perto e retorne sempre que precisar dessa proteção. O problema começa nos minutos finais, quando a mão busca o celular como quem procura água em um poço raso. A tela brilha, o seu coração sobe meio tom, a sua mente acende 10 janelas de uma vez. Parece que é descanso, mas é apenas ruído disfarçado. O corpo entra em alerta e adia a partida do barquinho. É aqui que entra a temperança, que é a arte sutil de escolher o suficiente e recusar o excesso. Dizer não para o estímulo agora é dizer sim para a sua lucidez de amanhã. Se aceitar essa troca lhe fizer sentido, guarde este cuidado consigo e reaprenda o ritmo natural da noite. Para o estoico, este jejum é a liberdade em ação. Marco Aurélio nos lembrava de voltar sempre ao que está sob o nosso controle. Nesta hora da noite, 2 coisas simples dependem de nós: onde colocamos os olhos e o que fazemos com as mãos. Sêneca diria que a pressa rouba o presente e a pressa digital rouba o seu sono. Epicteto ensinava que não é o fato em si, mas o juízo que fazemos sobre o fato que nos agita. Então, ajustamos o juízo. Uma tela tarde da noite não é um prêmio, é um ruído que atrasa a paz. Com essa clareza, o corpo baixa a guarda sem precisar de briga. Comece cuidando do cenário, como quem prepara um teatro para uma peça silenciosa. Troque a luz fria pela luz quente, reduza a intensidade, feche as cortinas e organize a cama, como quem estica um lago tranquilo. Menos objetos espalhados significam menos pedidos de atenção da sua mente. Um quarto simples conversa baixo com o subconsciente. A mente entende sinais concretos. Quando a sua casa diz que é noite, o corpo acredita mais rápido. Agora, cuide das mãos, porque as mãos disparam os hábitos. Dê ao seu celular um lugar fixo fora do alcance da sua cabeceira. Coloque o modo noturno ativado 2 horas antes de se deitar. Silencie as notificações. Se alguém insistir em um assunto longo, encerre com um simples "falamos amanhã, agora vou descansar". Este gesto humilde comunica ao cérebro que os portões da cidade se fecharam. O vigilante interno entende que pode reduzir a ronda. O jejum não precisa ser um vazio a ser preenchido. Troque o estímulo pelo cuidado. Prepare uma xícara de água morna. Leia 2 páginas de algo leve e sem enredos que aceleram o coração. Escute um som constante de chuva ou vento. Desenhe 5 respirações lentas em um ritmo de mar, inspirando mais curto e soltando o ar mais longo. Alongue o pescoço devagar. Solte ombros e mãos. Essas práticas simples preenchem o espaço com mensagens de segurança. O corpo aprende pelo gesto e o gesto ensina o pensamento a descansar. A sua mente vai negociar. Só mais 5 minutos. Só um vídeo. Só uma notícia para saber o que aconteceu. Responda com uma benevolência firme. Hoje, menos é melhor. O barco precisa de silêncio para partir. Observe o impulso como uma onda que vem e vai. Dê um nome a ele, sem drama. Curiosidade, tédio,
ansiedade. Depois, ofereça uma imagem âncora. Um farol distante piscando lentamente, um campo que escurece e revela estrelas, um corredor de luzes se apagando uma a uma. Volte à mesma imagem todas as noites. A repetição abre trilhas novas que viram um caminho certo e rápido para o repouso. Para aliviar a vontade de resolver tudo agora, faça uma aliança com o amanhã. Anote em um pedaço de papel uma única pendência que ficou. Dobre e deixe-o ao lado da cama, como quem guarda uma chave. Toque no papel e diga em voz baixa: fica aqui para a luz do dia. Quando existe um lugar claro para as dúvidas, diminui a necessidade de buscar estímulo. O corpo troca a vigilância pelo reparo, e é no reparo que o cérebro reorganiza as memórias e os sentimentos. Talvez surja o medo de perder algo importante. E se eu não vir aquela mensagem? E se eu perder uma chance? Lembre-se da regra simples que sustenta a sua liberdade. O que for realmente urgente encontrará você. O resto pode esperar. Este jejum de novidade tardia não é um castigo. É um cuidado inteligente com a sua lucidez de amanhã. O ganho é composto, como juros de serenidade. Hoje, você protege 15 minutos de silêncio. Amanhã, esses minutos lhe devolvem horas de foco, melhor humor e presença. Inclua pequenos selos de fechamento para ensinar o seu corpo. Lave o rosto com água morna, seque-o devagar. Passe um creme percebendo a sensação do toque. Apague a última luz. Deite-se de lado e deixe a cabeça afundar no travesseiro como quem encontra um ninho. Repita uma frase ponte no presente. Agora é suficiente. Posso descansar com o que tenho. A noite trabalha por mim. Sinta a respiração se alongar. Perceba o peso do corpo se distribuir e acompanhe a imagem âncora por alguns instantes. O barco parte quando o capitão para de dar ordens e confia na correnteza do rio. No meio do caminho, se esta rotina lhe fizer bem, fique perto desta voz e compartilhe-a com alguém que precise. A continuidade faz o que a força de vontade não consegue. Noite após noite, o seu cérebro aprende que o silêncio é segurança, não uma ameaça. Quanto mais cedo o jejum começa, mais fácil a travessia. 1 hora antes já ajuda. 2 horas criam uma margem macia onde o cansaço pode finalmente pousar. Se surgir uma recaída, pratique o juízo justo sobre si mesmo. Nada de drama, é apenas um ajuste de rota. Diga: hoje não foi perfeito, amanhã eu recomeço mais cedo. Sêneca chamaria isso de economia emocional. Não gaste energia com a culpa, gaste energia com a direção. O que importa é a curva consistente, não um ponto isolado. A curva certa aponta para uma calma que se sustenta. Quando perceber que a sua mente quer contar histórias de última hora, ofereça um trabalho simples e repetitivo que não excite o sistema nervoso. Dobrar uma peça de roupa devagar, organizar 2 livros, preparar o copo de água para a manhã seguinte. Enquanto as mãos agem, deixe a linguagem interna acompanhar como uma narração mansa. Estou encerrando. Está cuidado por hoje. Vai para a luz do dia. As mãos dão ao cérebro uma tarefa segura e a imaginação para de se prender em histórias que inflam o peito sem necessidade. Agora, deixe que a noite complete o que você começou. Você preparou o cenário, acalmou as mãos, ensinou a mente com imagens simples e entregou o que ficou para a luz do dia. O próximo passo não é seu, é do rio. Se esta lição o acolheu, mantenha-a por perto. Comente a sua gratidão para firmar a intenção e siga comigo. O mundo lá fora continua aceso. Aqui dentro, você escolhe a escuridão mansa que reprograma o subconsciente e permite que você acorde inteiro. Lição 4. Ritmo de chiado, som constante como âncora atencional. E se fosse suficiente apenas um fio de som simples e contínuo para que a sua mente soltasse as cordas do dia
e atravessasse a ponte para o sono sem tropeçar. Imagine um rádio antigo sintonizado em um chiado macio, como se fosse uma chuva fina batendo no telhado de madrugada. Nada de extraordinário acontece, e é justamente por essa razão que o seu corpo entende que está seguro. A pergunta que fica é: por que insistimos em buscar a novidade quando o que mais precisamos é de constância? Respire comigo, permita que essa imagem pouse devagar e deixe que a noite faça o que só ela sabe fazer quando encontra um silêncio suficiente para trabalhar por dentro. O problema mora nos minutos finais, antes de se deitar, quando a curiosidade pede mais luz, mais notícias, mais músicas com picos e quedas que inflam o peito. O cérebro adora a novidade, mas a novidade acende os alarmes. E o alarme é o oposto direto do sono. O som constante faz outra coisa. Ele informa ao seu sistema nervoso que não há nada a ser resolvido agora. É um convite à previsibilidade, e a previsibilidade é sinônimo de segurança interna. Marco Aurélio falaria em um retorno ao essencial, ao suficiente que sustenta a vida. Quando a paisagem sonora se torna estável, a sua respiração copia esse padrão. Os batimentos cardíacos descem meio tom e a vigília cede o lugar ao reparo. A simplicidade aqui não é pobreza, é uma disciplina que protege aquilo que realmente importa. Pense no chiado como uma estrada reta em um campo aberto, sem curvas, sem surpresas, apenas o horizonte. O subconsciente ama a repetição mansa, porque a repetição diz que a vida está sob controle. Sêneca nos lembraria que a pressa rouba o presente e o som constante devolve o presente ao corpo, que volta a habitar o agora sem brigar por conclusões. Menos escolhas, menos gasto de energia. Menos gasto, mais sono. Com o tempo, esse padrão sonoro se torna um mestre silencioso que treina a sua atenção a pousar no que não muda, até que o seu íntimo entenda que o risco já passou. Para praticar de um jeito simples, escolha um ruído que seja neutro e contínuo. Pode ser o som de um ventilador, um ar-condicionado, um aplicativo de ruído branco, uma gravação de mar distante, o vento em árvores ou a água correndo em uma queda suave. Ajuste o volume para que ele fique atrás da sua respiração, como um pano de fundo. Se estiver alto demais, ele se torna um espetáculo e a mente desperta. Se estiver baixo demais, ele some e a cabeça vai em busca de outro assunto. Busque o ponto em que o som se transforma em uma companhia discreta, não em um protagonista. Epicteto diria que não é o fato, mas o juízo que nos agita. O juízo certo aqui é simples. Este som é seguro. Posso descansar. Crie, então, um pequeno ritual de sintonização que caiba em qualquer noite. Apague as luzes mais fortes e deixe apenas uma lâmpada quente acesa. Arruma a cama como quem estica um lago quieto. Sente-se na beira do colchão, coloque o chiado a tocar e faça 3 respirações em que a saída do ar é mais longa do que a entrada. Enquanto você expira, encoste a mente no som, como quem encosta a cabeça no ombro de alguém confiável. Se os pensamentos aparecerem pedindo conversa, responda com benevolência firme. Agora não. Eu sigo o som. Repita sem dureza, apenas com constância, até notar que o corpo ficou um pouco mais pesado por dentro. Dê ao chiado uma função clara durante pequenos gestos do cotidiano para consolidar a trilha. Enquanto lava o rosto, escute a água como se fosse a chuva leve. Enquanto arruma o travesseiro, perceba o farfalhar do tecido e transforme esse ruído em um metrônomo de retirada. Enquanto caminha até a cama, arraste os passos de propósito para ouvir a cadência igual. Essa cadeia de sinais sonoros organiza a fronteira entre o dia e a noite e sussurra para o subconsciente sempre a mesma mensagem. Acabou por hoje. Agora é hora de voltar para dentro. A mente aprende com pistas e pistas repetidas se transformam em um mapa.
Quando a sua mão pedir o telefone, como quem busca um doce antes de dormir, use o som como um portão de contenção. Primeiro, o chiado. Depois, qualquer outra coisa, se for o caso. Muitas vezes, só de acionar o ruído branco, a vontade de abrir as telas se dissolve. Se não dissolver, troque o argumento interno pela frase ponte no presente. Agora é suficiente. Eu sigo o som. Perceba como o volume mental baixa meio tom quando o seu ouvido encontra um trilho único e a sua linguagem interna se torna mais macia. O som constante se torna como um tambor antigo, marcando o passo do exército que recolhe as bandeiras para dentro da fortaleza. Para as noites mais inquietas, combine o som e a imagem de uma forma muito simples e coerente. Visualize a neve caindo em linha reta, a areia escorrendo lentamente em uma ampulheta, a chuva fina desenhando fios no ar. Mantenha a imagem coerente com o ruído e descreva mentalmente apenas 2 ou 3 características, nada mais. Se a mente escapar da imagem, o som a puxa de volta. Se escapar do som, a imagem a puxa. 2 redes de apoio para o mesmo mergulho. Sêneca aprovaria a economia dessa técnica: mínimo esforço, máximo efeito. E quanto mais vezes você fizer essa dupla, mais curto fica o caminho, como quem aprende um atalho novo no próprio bairro interno. Cuide do seu ambiente para que o chiado funcione sem obstáculos. Reduza a quantidade de objetos sobre a mesa de cabeceira. Guarde o que brilha e deixe à vista apenas o que sussurra cuidado. Uma garrafa de água, um caderno, um abajur de luz quente. O quarto fala com o subconsciente através do olho antes do ouvido. Quando a cena é simples, a sua atenção se rende com menos resistência. Se você acordar de madrugada, evite variações bruscas. Nada de refrões que sobem o tom, nada de notícias, nada de luz forte. Reacenda o ruído branco. Faça 3 respirações longas. Repita a frase ponte e volte ao trilho. Não há falha aqui, há treino. Cada retorno grava mais fundo a direção certa. Talvez a sua cabeça sopre aquele medo já conhecido. E se eu perder algo importante? Lembre-se da regra de temperança que sustenta a liberdade. O que for urgente de verdade encontrará você. O resto pode esperar. Este jejum de novidade tardia não é um castigo, é um cuidado inteligente com a sua lucidez de amanhã. O ganho é composto, como juros de serenidade. Hoje você protege 15 minutos de silêncio. Amanhã, esses minutos lhe devolvem horas de foco, humor e presença. Marco Aurélio ficaria satisfeito com essa aritmética humilde que fortalece a alma sem espetáculo. Se ainda assim a mente insistir em negociar, ofereça um trabalho manual que não excite o sistema nervoso. Dobrar uma peça de roupa devagar, organizar 2 livros na mesa, preparar o copo de água para amanhã. Enquanto as mãos agem, deixe a linguagem interna acompanhar como uma narração mansa. Estou encerrando. Está cuidado por hoje. Vai para a luz do dia. As mãos dão ao cérebro uma tarefa segura e a imaginação deixa de se prender em histórias que inflam o peito sem necessidade. Lembre-se também de cuidar do corpo para que o som encontre um terreno receptivo. Uma meia macia, um cobertor com peso confortável, o travesseiro ajustado com atenção. O tato conversa com o ouvido em uma língua que não exige explicação. Quando o corpo aceita, a mente não discute. E quando a mente não discute, o sono chega por conta própria, como uma visita que conhece a casa e entra pela porta correta sem fazer barulho. Se esta companhia o ajuda, mantenha-a por perto, compartilhe com quem precisa e volte sempre que a pressa do mundo o morder no calcanhar. A constância do chiado é um professor paciente. Ele repete a mesma lição, noite após noite, até que o subconsciente responda sozinho. E quando isso acontecer, você perceberá que a tranquilidade não veio de um segredo complicado, mas de um gesto simples, repetido com o devido respeito.
Lição 5. Termostato da alma. Presença no corpo para regular a mente. E se a sua calma tivesse um botão secreto, e esse botão morasse no seu corpo, não nas suas ideias? Imagine que a sua mente é um quarto com a temperatura desajustada, quente demais de preocupações ou fria de cansaço, e que o seu corpo guarda o termostato para ajustar esse clima por dentro. Basta uma mão no peito, um pé firme no chão, uma respiração que volta a marcar um compasso, e a paisagem interna muda completamente. Você já sentiu isso? Se esta imagem o abraça, fique comigo por alguns minutos. Respire devagar, deixe as palavras caírem como água morna sobre os seus ombros e permita que a noite faça a parte dela. Se fizer sentido, mantenha este cuidado por perto e volte sempre que precisar lembrar-se do caminho. O problema real é simples de entender e muitas vezes difícil de admitir. Passamos o dia inteiro perdidos nas telas e nos pensamentos acelerados, esquecidos do corpo, e chegamos à noite com a cabeça fervendo. Queremos dormir, mas carregamos o motor ligado por dentro. A temperatura mental está alta, o coração apertado, a mandíbula em guerra. Antes de tentar convencer a mente com argumentos racionais, recomece pelo corpo. O corpo é a porta mais curta para a tranquilidade. Quando o corpo aprende o caminho, a mente segue naturalmente. Este é o segredo do termostato da alma. Comece pela respiração, como quem gira o botão com gentileza. Inspire pelo nariz, contando até 4, expire lentamente, contando até 6, e deixe a saída do ar ser como uma maré que recua em silêncio. Repita isso 5 vezes, sem nenhuma pressa. Observe a regra silenciosa que o corpo entende sem precisar de tradução. Quando a expiração se torna mais longa, o sistema nervoso troca a vigilância pelo reparo. A mente não precisa negociar. Ela simplesmente escuta o novo ritmo e se organiza. Se isso lhe fizer bem, mantenha por perto este gesto simples todas as noites, como uma chave de casa que mora sempre no mesmo bolso. Agora, convide a sua musculatura para baixar a temperatura dos pensamentos. Solte os ombros como quem retira uma mochila invisível. Afrouxe a mandíbula e deixe a língua repousar no fundo da boca. Suavize a testa por dentro, como quem apaga um vinco com a ponta dos dedos. Destrave os dedos dos pés e perceba o peso das pernas chegando um pouco mais no colchão. Nada disso exige força, exige apenas atenção presente. O corpo é obediente quando recebe instruções claras e gentis. Cada músculo que relaxa é um interruptor que apaga uma luz desnecessária na casa da mente. Devolva o território aos seus pés, porque os pés no chão são um mapa para o presente. Se estiver deitado, imagine que as solas tocam um solo firme. Se estiver sentado, apoie todo o peso dos pés no chão e perceba a distribuição, como quem espalha areia em uma forma. A sua presença desce do peito para os calcanhares e a preocupação perde altura. Marco Aurélio diria para voltar ao que depende de nós. Nesta hora, depende de você habitar o corpo. Roteiro completo para YouTube. Estoicismo para um sono profundo. Reprogramação subconsciente. Continuação. Lição 5. Termostato da alma. Presença no corpo para regular a mente. Conclusão. Nesta hora, depende de você habitar o corpo. Aplique a ancoragem tátil para firmar a mudança de temperatura interna. Coloque as suas mãos sobre a barriga e sinta o movimento suave da respiração. Não force, apenas sinta. O toque das mãos é um gesto de confiança do corpo para si mesmo. A vibração suave informa ao sistema nervoso que você está aqui e agora, e não perdido nos labirintos do ontem ou do amanhã. É uma forma de temperança ativa. O corpo usa o toque para regular a mente tagarela. Se esta prática lhe acolhe, mantenha este toque por perto e volte a senti-lo sempre que a mente ameaçar fugir. Se a sua mente insistir em histórias urgentes, as famosas
conversas de corredor que acontecem antes do sono. Use o corpo como um silenciador. Repita a si mesmo em voz interna calma: eu sinto a minha mão no meu peito. Ou eu sinto o peso da minha perna no colchão. Troque o drama mental pela sensação presente. O estoico Epicteto nos ensinou que a tranquilidade não vem de eventos externos, mas do nosso juízo sobre eles. O juízo que você aplica agora é: eu escolho o que eu sinto e não o que eu penso. A sensação é neutra. O pensamento é agitado. Escolha a neutralidade. A disciplina suave do termostato da alma reside na constância e na gentileza, não na força. Se você se distrair, não se critique. Simplesmente retorne à respiração ou ao toque das mãos. Cada retorno é um pequeno triunfo da sua presença. A mente, como uma criança que busca a atenção, precisa de direção firme e carinhosa. A direção é: volte a sentir o corpo, volte a sentir a respiração. Noite após noite, o cérebro aprende que este é o novo caminho seguro. Para que o termostato funcione de verdade, evite a incoerência tardia. Não adianta acalmar o corpo por 5 minutos e depois consumir conteúdo que o acelera por 20. Mantenha a luz quente, a voz baixa, os movimentos lentos. O corpo precisa de coerência para baixar a sua temperatura interna. Esta é a aplicação da justiça estoica consigo mesmo. Dê ao seu corpo o que ele precisa para o reparo, e não o que o seu impulso vazio deseja. No fechamento, sela a temperatura alcançada. Deite-se em uma posição confortável. Respire no ritmo de maré mansa. 4 na inspiração, 6 na expiração. Diga a si mesmo: o corpo está calmo, a mente pode confiar no corpo. Visualize-se em um lugar onde a temperatura é perfeita e constante. Nem quente demais de ansiedade, nem fria demais de exaustão. Uma temperatura neutra, ideal para o repouso. Deixe que a imagem se dissolva no escuro. Você cumpriu a sua parte. O termostato está ajustado. O resto, o sono conduz. Se esta lição o ajudou a encontrar a sua temperatura interna, mantenha-a por perto e continue esta jornada. Lição 6. Desapego da ação. Deixar o fazer para encontrar o ser. E se a maior armadilha do seu dia fosse a necessidade de fazer e resolver, e a chave para o seu descanso estivesse em simplesmente aceitar o ser? Imagine-se como um marinheiro que passou o dia lutando contra o vento. E agora, ao se aproximar da costa, continua remando com desespero, mesmo com o barco já ancorado. A lição de hoje é sobre soltar os remos e permitir que a água sustente o seu peso. Vamos treinar a disciplina suave de desapegar da ação e abraçar o repouso. Se esta imagem lhe fala, respire fundo e permita que esta voz o guie de volta para o cais silencioso. O problema real que impede o sono é a mente viciada em produtividade. Ela só se sente segura quando está fazendo algo, planejando, preocupando-se, revisando. Essa incessante necessidade de fazer mantém o seu sistema em estado de vigília. O estoicismo nos ensina que a nossa dignidade não reside apenas na ação, mas também no juízo correto sobre o descanso. Sêneca dizia que precisamos de lazer para aprender coisas novas e para liberar a mente do serviço. Nesta hora, o seu serviço acabou. O seu fazer agora é o entregar-se. Para começar o desapego, pratique a justiça do tempo. A jornada do dia tem um início e um fim. Use um selo de encerramento simples e concreto. Ao deitar, diga em voz interna: o que eu pude fazer, eu fiz. O que ficou, eu entrego à luz do amanhã. Esse gesto não é preguiça, é discernimento estoico. É reconhecer que há limites para o seu controle. O dia pertence à ação. A noite pertence ao ser. Agora, cuide da sua linguagem interna para que ela não sabote o descanso. Quando o pensamento aparecer com a exigência: você deveria ter feito aquilo melhor,
troque a palavra deveria por farei. Em vez de eu devia estar preocupado com o projeto, diga eu farei o projeto amanhã, com a mente mais clara. Essa troca move a energia da culpa, ontem, presente, para a intenção, futuro. A intenção pode esperar na cabeceira, a culpa corre pelos corredores. O subconsciente aprende essa nova regra. Só o que é planejado com calma recebe energia. O que é carregado com culpa é liberado. Use a âncora do corpo para reforçar o desapego. Deite-se e comece a sentir o peso dos seus membros na cama. Pés pesados, mãos pesadas, cabeça pesada. Sinta-se sustentado. O seu corpo não está fazendo nada, ele está simplesmente sendo sustentado. Marco Aurélio nos lembrava de ver as coisas como são. O seu corpo agora é apenas uma massa quieta, aceitando a gravidade. Essa aceitação tátil é a verdadeira prática do desapego da ação. Deixe que a gravidade faça o trabalho de segurar você. Se a sua mente insistir em soluções e planos, ofereça-lhe uma tarefa que não exige ação, mas que pede apenas presença. Por exemplo, visualize um portão simples de madeira escura no meio de um campo silencioso. A cada expiração, você vê esse portão se fechando um pouco mais. A cada inspiração, você apenas o mantém ali. Não precisa empurrar ou trancar, apenas observar o fechar lento. Essa imagem simples ocupa o centro da sua atenção de uma forma que não gasta energia, mas que a recolhe. A coragem estoica nesta lição é a de confiar no não agir. Acredite que o seu inconsciente continuará trabalhando a seu favor. O sono é a oficina da mente onde as peças se encaixam sozinhas. Você não precisa supervisionar o processo. Você plantou as sementes durante o dia. Agora é hora de confiar na noite para regar e germinar o que precisa. O ser em repouso é mais produtivo do que o fazer em exaustão. Para fechar, use uma pequena parábola interna. Imagine um rio calmo. O seu corpo é o barco. Os seus pensamentos são folhas na água. Você não precisa pular do barco para pegar ou empurrar nenhuma folha. Apenas observe as folhas passarem. Repita, eu sou o observador, não o remador. Permita que o rio do sono o leve suavemente. Deixe-o fazer para o dia. A noite é para o ser. Solte os remos, sinta o peso da sua entrega e descanse em paz. Lição 7. O abandono das expectativas. A sabedoria de aceitar o sono como vento. E se você estivesse lutando contra o sono exatamente por esperar demais dele? Imagine tentar velejar quando o vento está fraco. Quanto mais você exige que a vela se encha, mais você frustra o momento presente. O sono é como o vento. Ele não pode ser forçado ou controlado, ele só pode ser acolhido quando decide soprar. Nesta lição, vamos praticar o abandono gentil das expectativas, a verdadeira sabedoria que permite ao sono chegar por conta própria. O problema real é a ansiedade de performance do sono. A mente diz, eu preciso dormir agora, eu preciso de 8 horas, eu preciso acordar renovado. Essa cobrança cria uma tensão oposta ao relaxamento. O estoicismo nos ensina que a tranquilidade surge do discernimento entre o que depende de nós e o que não depende. Depende de nós preparar o terreno. Não depende de nós fazer o sono acontecer. O sono é um dom, não uma dívida que você pode cobrar. Para começar, aplique a temperança às suas metas de sono. Reduza a meta de dormir 8 horas perfeitas para descansar o máximo possível no presente. A nova frase ponte é, eu aceito o que o meu corpo me oferece nesta noite. Essa aceitação desarma o medo de falhar no sono. Epicteto nos lembra que somos perturbados por nossos juízos, e não pelos eventos. O juízo de que você precisa dormir perfeitamente é o que o perturba. Pratique o juízo justo sobre o tempo. Se você acordar no meio da noite, não crie uma história dramática sobre o resto do seu dia.
Evite o rótulo insônia e use a descrição neutra. Estou em uma pausa de vigília. Levante-se da cama por 10 minutos se não conseguir voltar a dormir em 20. Faça algo que não gere luz ou estímulo. Ler um livro chato, respirar 4-6. O importante é não associar a cama à frustração. Se você aceita a pausa, ela não se torna uma luta. A aceitação é o ponto de partida para a calma. Use a visualização do desapego. Imagine que a sua cabeça está cheia de pequenos balões coloridos e cada balão é uma expectativa. Quero sonhar, quero acordar sem dor, quero que o dia de amanhã seja fácil. A cada expiração, imagine que você está soltando um balão sem pressa de vê-lo ir embora. Apenas soltando. Você libera a expectativa e retoma o ar. Você não está lutando contra o balão. Você está praticando a gentileza do deixar ir. A coragem desta lição é a de aceitar o sono imperfeito. Abrace a ideia de que você é humano e que o seu corpo é um sistema complexo, não uma máquina que liga e desliga. Se o sono demorar a chegar, diga a si mesmo com a sabedoria de Marco Aurélio: eu sou um ser humano que está descansando o corpo, mesmo que a mente ainda esteja treinando a paz. Essa perspectiva transforma a insônia em um tempo de treino estoico. Para fechar, use o conceito de sono emprestado. Pense que o sono não é seu. É um presente que a natureza lhe oferece. Você apenas cria as condições. Cuidado com o corpo, silêncio da mente. E depois espera com paciência e dignidade. Deixe o vento do sono soprar a vela quando ele estiver pronto. Eu fiz o que dependia de mim. Agora, confio na noite. Deite-se, sinta o peso no colchão e libere o desejo de controlar. O relaxamento é a consequência do abandono. Lição 8. O mínimo essencial. A arquitetura mental da simplicidade noturna. E se a sua mente estivesse sobrecarregada porque você tentou trazer tudo o que aconteceu no dia para dentro da cama? Imagine um artesão que, ao invés de guardar suas ferramentas, dorme com todas elas espalhadas na coberta, esperando usá-las a qualquer momento. A chave para o repouso é a simplicidade. Nesta lição, vamos praticar a arquitetura mental da simplicidade, reduzindo a sua paisagem interna ao mínimo essencial para que o sono encontre espaço para se manifestar. O problema real é o excesso de informação no final do dia. O excesso de tarefas, de notícias e de pensamentos cria um ruído branco mental que impede o foco no repouso. A temperança estoica aqui é o ato de reduzir o que é carregado para a cama. O seu subconsciente precisa de uma tela vazia ou de uma única imagem para entrar em modo de reparo. Para começar, aplique o juízo justo sobre a bagagem. Escolha apenas 3 palavras que funcionaram como um escudo ou um farol durante o seu dia. Paciência, presença, gentileza. Mantenha essas 3 palavras por perto. Se a mente começar a trazer a lista de afazeres, troque a lista pela repetição mental dessas 3 palavras. A repetição cria um padrão sonoro calmo que substitui o caos. Crie uma ancoragem visual simples. Visualize uma única luz quente no centro do seu peito. Essa luz não brilha, ela apenas aquece. A cada respiração, a luz se expande um pouco, aquecendo os seus braços e pernas. Se a mente vagar, você não precisa lutar. Basta voltar o foco para o calor suave. Essa luz é o seu mínimo essencial de atenção. É simples, previsível e acolhedora. Pratique a coragem suave de dizer não ao excesso. Se a sua mente tentar debater um problema complexo, diga a si mesmo: este problema tem muitas peças. Eu não tenho a ferramenta certa para ele no escuro. Eu só carrego o essencial, a minha respiração e a minha intenção de paz. Você não está fugindo do problema. Está praticando a temperança do juízo, reconhecendo o momento certo para o trabalho.
Use o espaço físico para treinar a simplicidade mental. Olhe para o seu quarto e perceba o que está exigindo a sua atenção. Pilha de roupas, livro aberto, tela brilhando. Se possível, retire ou cubra esses itens. O ambiente externo simples ajuda a criar um ambiente interno simples. Sêneca nos ensinaria que a simplicidade da vida exterior liberta a alma do excesso. No fechamento, recolha o seu foco para o essencial. Sinta o peso do seu corpo. Ouça a sua respiração. Permaneça na imagem da única luz quente no peito. Repita: o essencial é a calma. Eu tenho o suficiente. A mente que se concentra em apenas uma ou duas sensações não tem energia para criar um drama de 20 capítulos. O mínimo essencial é a arquitetura de paz que o sono precisa. Lição 9. O leme da respiração. Encontrar a direção no fluxo. E se o seu corpo guardasse um leme silencioso, capaz de guiar o barco da sua mente para o porto do sono, mesmo quando há ondas? A respiração é esse leme, um movimento constante e previsível que, quando reconhecido, devolve o seu senso de direção e segurança. Nesta lição, vamos transformar a respiração em uma âncora inabalável de presença, uma técnica estoica de temperança no fluxo. O problema real é que, quando estamos ansiosos ou preocupados, a respiração se torna curta e superficial, enviando um sinal de perigo ao cérebro. Queremos acalmar a mente, mas o corpo continua gritando alerta. A prática estoica da respiração não é sobre forçar, mas sobre observar e alongar para reverter esse sinal. Para começar, use o juízo justo da observação. Deite-se e apenas note a sua respiração. Onde ela está, no peito, na barriga, é rápida, é suave? Não a julgue, apenas a descreva mentalmente. O ar entra frio, o ar sai quente, o abdômen sobe e desce. Essa observação neutra desvincula o ato de respirar do alarme mental. A observação devolve a temperança ao processo. Agora, use o leme com gentileza. Alongue a expiração. Inspira em 4. Solta o ar em 6, com os lábios levemente entreabertos para criar uma resistência suave. O longo shh do ar saindo é o sinal que diz ao seu sistema nervoso: o perigo passou, é hora de repousar. Repita por 10 ciclos. Sinta o tempo de saída do ar se alongar mais e mais. Crie uma âncora auditiva simples. Ao inspirar, diga mentalmente: eu acolho. Ao expirar, diga mentalmente: eu libero. Acolho o presente, libero o passado. Acolho a calma, libero o ruído. Essas palavras são como pequenos toques no leme que corrigem o curso da sua atenção. Pratique a coragem de persistir no leme. Se a mente vier com um pensamento urgente, a onda, não lute contra ele. Apenas diga: eu vejo essa onda, mas eu sigo o leme. E retorne o foco total para o ritmo 4-6. Cada retorno é um ato de vontade que fortalece o seu músculo da presença. A sua liberdade reside em escolher a âncora em vez do drama. Para fechar, imagine que a sua respiração é o som suave do leme virando lentamente para a direita. Repita a frase ponte: eu sou guiado. Sinta o seu corpo se aprofundar um pouco mais no colchão a cada expiração de 6 segundos. A respiração é o mecanismo de reparo mais antigo e mais confiável do seu corpo. Confie nele. Deixe-o guiar o seu barco. O leme está firme. Lição 10. O acordo de entrega, confiando no inconsciente. E se o seu descanso dependesse de assinar um acordo de entrega com a parte de você que trabalha no escuro, o seu inconsciente? Imagine entregar uma chave a um zelador noturno de extrema confiança e dizer: cuide de tudo por mim até o amanhecer. Nesta lição, vamos praticar a disciplina da confiança, liberando o controle e permitindo que a sua sabedoria interna trabalhe a seu favor. O problema real é que tentamos controlar os pensamentos e a resolução de problemas mesmo dormindo.
A mente consciente tem medo de soltar o controle e, por isso, sabota o sono. O acordo de entrega é um ato de justiça estoica consigo mesmo, reconhecendo que há um tempo para o trabalho consciente e um tempo para o reparo inconsciente. Para começar, nomeie o seu zelador noturno. Diga em voz interna: eu confio na minha sabedoria interna. Eu confio no meu inconsciente. Dê-lhe as tarefas claras de forma muito resumida. Por exemplo, organizar as ideias para o projeto X ou liberar a tensão acumulada no ombro. Entregue as tarefas como quem deposita um objeto leve. Crie um ritual físico para o acordo. Coloque as mãos juntas, palma com palma, como se estivesse segurando a chave da sua mente. Respire fundo. Ao expirar, separe as mãos e as coloque sobre o colchão em sinal de entrega. Repita o gesto 3 vezes. O corpo precisa do símbolo concreto para entender o desapego. Pratique o juízo justo da aceitação. Se a mente surgir com a preocupação, mas e se eu esquecer o que preciso resolver? Responda com firmeza amável. O zelador noturno sabe onde guardar. O que é importante voltará com a luz. Você confia na previsibilidade da sua mente. Ela não vai apagar a memória, apenas irá reorganizar o que é urgente. Use a temperança da linguagem. Em vez de usar frases de comando, tenho que parar de pensar, use frases de permissão. Eu permito que o meu cérebro reorganize. Eu me dou permissão para descansar. A permissão é a língua da confiança. O comando é a língua da luta. No fechamento, imagine que você está saindo de um cômodo e fechando a porta suavemente. Repita a frase-chave. O acordo está assinado. A minha parte está feita. A noite cuida do resto. Sinta o seu corpo liberar o controle. Você está leve, porque o peso do dia foi transferido para a força natural do seu repouso. Durma com a certeza de que a parte mais sábia de você está trabalhando em silêncio. Lição 11. O espelho da imperfeição. Acolhendo o erro antes do sono. E se o último obstáculo para o seu sono fosse a necessidade de ter sido perfeito durante o dia? Imagine um espelho que, ao invés de refletir você, reflete apenas os seus erros e falhas. A lição de hoje é sobre embaçar esse espelho da autocobrança com o vapor da gentileza. Vamos praticar a coragem suave de aceitar a imperfeição antes do sono. O problema real é a crítica interna tardia. O cérebro adora revisar os erros na quietude da noite, buscando falhas para corrigir. Essa autocobrança ativa o julgamento, que é o inimigo direto do relaxamento. O estoicismo nos ensina que a virtude reside na intenção e no esforço, e não no resultado final. O resultado, muitas vezes, está fora do nosso controle. Para começar, pratique o juízo justo sobre o erro. Quando um erro vier à mente, troque o rótulo falha pelo rótulo pista ou aprendizado em andamento. Repita: eu cometi um erro e isso me ensinou algo. O erro não é um ponto final, é um vírgula na sua jornada de melhoria. Essa linguagem desarma a carga emocional. Crie um ritual de perdão para o eu de hoje. Coloque a sua mão sobre a testa, respire fundo e diga em voz interna: eu perdoo o meu eu de hoje pela sua humanidade. Esse gesto físico é um sinal de paz para o seu cérebro. O perdão não é indulgência. É liberação de energia que estava presa na culpa. Pratique a temperança da comparação. Se a mente o comparar com alguém que parecia ter tido um dia perfeito, lembre-se da regra estoica. Eu só controlo o meu esforço, não o palco alheio. Devolte o foco para o que você fez de melhor hoje, mesmo que fosse pequeno. Uma microvitória é um antídoto para a comparação. Use a visualização do acolhimento. Imagine que o erro é uma pequena pedra que você segura na mão. Ela é fria e pontuda. Agora, imagine que você a coloca em um lago de água morna e calma.
A pedra ainda está lá, mas a água a envolve e suaviza. O erro existe, mas você o envolve com a calma da aceitação. Você não o elimina, você o acolhe. No fechamento, repita o mantra de Marco Aurélio. O que eu fiz foi suficiente para o meu nível de aprendizado de hoje. Deite-se e sinta o peso do seu corpo, sem a carga de ser perfeito. Você é um ser em constante prática. E na prática, há sempre a imperfeição. Eu sou imperfeito e por isso mereço descansar. Lição 12. A caixa de recados, dando o lugar certo aos pensamentos. E se a sua mente fosse como uma sala de correio, onde todos os pensamentos chegam de uma vez, sem endereço ou ordem? A lição de hoje é sobre criar uma caixa de recados mental, um lugar de ordem e justiça onde cada pensamento pode ser depositado e esperar, liberando o seu espaço mental para o sono. O problema real é o fluxo desorganizado de pensamentos antes de dormir. A mente sente que, se não segurar o pensamento, ele será perdido. Essa desconfiança impede o relaxamento. A justiça estoica aqui é dar a cada pensamento o seu devido lugar e o seu devido tempo. Para começar, use o ritual do papel e da caneta. Mantenha um bloco de notas e uma caneta ao lado da cama. Quando um pensamento urgente ou um plano vier à mente, levante-se por 30 segundos e anote-o em uma linha. Não analise, apenas registre. O ato de registrar externaliza a responsabilidade da mente. Crie a âncora da caixa de recados mental. Visualize uma bela caixa de madeira escura ao lado da sua cama. A cada anotação, imagine que você está dobrando o papel e depositando-o suavemente na caixa. Diga: você está seguro. Eu verei você amanhã. Esse símbolo físico e mental é um ato de temperança contra a urgência. Pratique a coragem de não reler. Depois de anotar, não leia o que escreveu. A função da anotação é esvaziar a mente, não reabrir o ciclo de preocupação. Confie no zelador noturno, lição 10, para honrar o recado. Use a linguagem da ordem e da paz. Se um pensamento vier e você optar por não anotá-lo, se ele não for urgente, use a frase: este é um pensamento intruso. Ele não pertence à caixa do dia. Eu libero você. A sua mente aprende a distinguir entre o que é um lembrete importante, que vai para a caixa, e o que é um ruído vazio, que é liberado. No fechamento, sela a sua caixa de recados. Imagine que você está passando a mão sobre a caixa e sentindo a sua superfície lisa e fria. Repita a frase ponte: a minha mente está organizada. O que é importante está guardado. Eu estou livre para repousar. A paz vem da certeza de que nada foi perdido, mas tudo foi posto em seu lugar. Lição 13. O silêncio da resposta. Retirada do debate mental. E se o maior barulho que o impede de dormir fosse o seu hábito de responder a cada pensamento que surge? A mente adora debater, argumentar e se justificar. A lição de hoje é sobre a disciplina suave da retirada, praticando o silêncio da resposta e deixando que os pensamentos se dissolvam por falta de audiência. O problema real é o vício em diálogo interno. O pensamento diz algo e você imediatamente responde, prolongando o ciclo de vigília. O estoicismo nos ensina que o poder de veto sobre o juízo é a nossa maior liberdade. Nesta hora, o seu veto é o silêncio. Para começar, use o juízo justo do reconhecimento. Quando um pensamento surgir, apenas o nomeie e o libere, sem resposta. Pensamento: você esqueceu de ligar para... Resposta: silenciosa. Lembrete: eu vejo você. E nada mais. Apenas o reconhecimento neutro não se justifique, não se culpe, não planeje. Crie a âncora do porteiro mental. Imagine um porteiro gentil na porta da sua mente. O porteiro não briga com os pensamentos. Ele apenas lhes oferece uma cadeira para esperar. Diga ao pensamento:
Sente-se ali. Eu não estou aceitando visitas agora. O silêncio da sua não resposta é o que faz o pensamento ir embora. Pratique a temperança da voz interna. Use apenas o sussurro da observação, nunca o grito do debate. Se você se pegar argumentando com um pensamento, volte imediatamente à respiração 4-6. A respiração é o sinal físico de que o debate interno foi interrompido. Use a coragem da indiferença. Trate o pensamento mais urgente e o mais banal com a mesma indiferença silenciosa. Não dê mais peso ao medo do que ao menu do jantar. A equanimidade com que você observa os pensamentos é o que lhes retira o poder de perturbar o sono. No fechamento, sela o silêncio. Deite-se e repita a frase-chave. Eu sou o ouvinte, não o debatedor. A minha palavra final é a paz. Sinta o alívio de não ter que responder. O seu sistema nervoso entende que o espetáculo acabou. O corpo relaxa na certeza de que a mente finalmente parou de falar sozinha. Lição 14. O abraço da solidão. Encontrando segurança no próprio ser. E se o medo de ficar a sós com os seus pensamentos fosse o que o impede de se entregar à quietude do sono? A lição de hoje é sobre o abraço da solidão. A prática estoica de encontrar a segurança completa e suficiente dentro do seu próprio ser, liberando a dependência da aprovação ou da companhia externa. O problema real é a projeção da validação. Buscamos na urgência das telas ou na companhia de outros o que precisamos encontrar em nós mesmos, a certeza de que estamos bem. O estoicismo nos ensina que a nossa felicidade e segurança vem de dentro do nosso caráter e que tudo o mais é apenas preferível, mas não essencial. Para começar, use o juízo justo da suficiência. Lembre-se de algo que você superou sozinho hoje, uma decisão difícil, um momento de tédio. Repita: eu sou um porto seguro para mim mesmo. Eu sou suficiente para esta noite. A solidão, nesta hora, não é abandono, é autonomia. Crie a âncora do ninho interno. Visualize-se envolto em um cobertor quente, não por fora, mas por dentro, na área do seu peito. Esse calor é a sua autocompaixão e a sua força. Se sentir falta de alguém, retorne o foco para o calor interno, a sua fonte inesgotável de segurança. Pratique a coragem de estar presente. Se a mente começar a reviver conversas ou a planejar interações futuras, o oposto da solidão, diga: eu estou sozinho e estou seguro. Eu estou no meu centro. A solidão forçada se transforma em solidão escolhida e nutritiva. Use a temperança da quietude. Reduza todos os estímulos sociais, mensagens, redes, 1 hora antes. Trate o silêncio da noite como um encontro consigo mesmo. Essa quietude é o terreno onde a sua força estoica se manifesta. No fechamento, sela o seu abraço. Coloque as mãos sobre o peito, uma sobre a outra. Sinta a sua própria presença, o seu próprio calor. Repita a frase ponte: eu sou o meu próprio lar. Eu não preciso de mais nada para estar em paz. O sono virá como uma consequência natural de se sentir completo e seguro em sua própria companhia. Lição 15. O mapa da gratidão, reprogramando o foco para o pleno. E se a sua mente estivesse viciada em procurar o que faltou no dia e o sono dependesse de reprogramá-la para encontrar o que transbordou? A lição de hoje é sobre a gratidão minimalista. Uma prática estoica de justiça e temperança que reverte o foco da escassez para o pleno, preparando a mente para um repouso satisfeito. O problema real é o viés de negatividade do cérebro. Ele foca no que deu errado como mecanismo de sobrevivência, mas isso sabota o sono. A gratidão estoica não é sobre ser feliz com tudo, mas sobre ser justo com o que se recebeu. Para começar, use o juízo justo da contagem.
Escolha apenas 3 coisas pelas quais você é grato. Elas devem ser simples e concretas. O café quente, a ausência de dor, a chuva que caiu. Evite o que é grandioso ou complexo. O simples é a âncora da verdade. Crie o ritual da respiração da gratidão. Ao inspirar, diga mentalmente, eu recebi. Ao expirar, diga, eu agradeço. Faça isso para cada um dos 3 itens. O foco no ritmo da respiração impede que a gratidão se torne apenas uma lista mental vazia. A gratidão se torna um ritmo físico. Pratique a temperança do suficiente. Repita a frase, o que eu recebi hoje foi suficiente para este dia. Essa frase combate o sentimento de falta e ensina ao subconsciente que a vida está em equilíbrio. Use a visualização do preenchimento. Imagine um lago que estava quase vazio. Agora visualize a água, a sua gratidão, o preenchendo lentamente até que transborde. Sinta o corpo preenchido por essa satisfação silenciosa. No fechamento, sela a sua satisfação. Repita a frase ponte. O meu copo está cheio, eu sou grato, eu estou em paz. A gratidão é a disciplina da abundância no presente. Você dormirá no estado de quem já tem o suficiente. Lição 16. O peso da confiança. A terapia de aceitar o colchão. E se o seu corpo estivesse se segurando na cama, resistindo em ceder o peso total ao colchão? A lição de hoje é sobre o peso da confiança. A terapia física de aceitar o colchão como um símbolo de confiança incondicional, liberando a tensão muscular que mantém a mente em vigília. O problema real é o músculo da vigilância. Ele se mantém tenso para reagir ao perigo. Essa tensão física se traduz em vigilância mental. A prática estoica aqui é usar o corpo como terapeuta para ensinar a mente a segurança. Para começar, aplique a justiça da entrega. Deite-se e comece a sentir os pontos de contato com o colchão. Calcanhares, panturrilhas, quadris, ombros, cabeça. Nomeie-os. Meu calcanhar toca a cama. Meu quadril toca a cama. O nomear torna o contato real e seguro. Crie o ritual do peso crescente. Imagine que você está segurando um balde de areia. Comece com a mão direita. Ao expirar, deixe o balde cair, sentindo a mão e o braço ficarem 2 vezes mais pesados. Faça o mesmo com a mão esquerda. Repita com os pés e depois com a cabeça. Pratique a coragem de afundar. Se a mente disser, eu preciso estar pronto para levantar, responda, eu estou pronto para confiar. O meu corpo está seguro e pesado. O peso é o sinal físico de que a vigilância foi desarmada. Use a temperança da rendição. Evite qualquer movimento desnecessário. A cada pequena expiração, imagine o seu corpo afundando mais 1 milímetro no colchão, como se ele fosse um lago que o abraça. A ausência de movimento é um sinal de paz para o sistema nervoso. No fechamento, sela a confiança. Repita a frase-chave. Eu confio no chão que me sustenta. Eu libero todo o peso que não é meu. Sinta a totalidade do seu corpo entregue. O seu colchão é o seu solo sagrado de repouso. Lição 17. O fio dourado, unindo a mente ao corpo na calma. E se a sua mente e o seu corpo fossem como 2 metades que se separam no final do dia, e o sono dependesse de uni-las novamente com um fio de luz? A lição de hoje é sobre o fio dourado, uma visualização estoica de presença e integridade que cria uma passagem de energia suave entre a cabeça, pensamentos, e o corpo, sensações. O problema real é a dissociação. A mente está no futuro ou no passado, e o corpo está na cama, criando uma quebra que impede o sono. A prática estoica da integridade aqui é trazer a atenção de volta para o centro do ser. Para começar, use o juízo justo da união. Deite-se e coloque as mãos sobre o ponto entre o umbigo e o peito. Sinta o seu corpo
como uma unidade só. Repita: eu sou um ser inteiro. Corpo e mente estão em repouso juntos. Crie a visualização do fio dourado. Imagine um fio de luz dourada que começa na sua testa, desce pelo centro do seu corpo e se ancora no seu centro abdominal. A cada inspiração, a luz brilha suavemente na testa. A cada expiração, o calor desce e se aprofunda no abdômen. Pratique a temperança do balanço. Se o pensamento vier, imagine que ele é uma pena leve que toca o fio dourado e desliza para baixo até o seu centro de gravidade. Você não agarra o pensamento, você o usa como combustível para a sua descida para a calma. Use a coragem da permanência. Mantenha a atenção no fio dourado, mesmo que a mente tente puxá-lo. Cada vez que você se focar na conexão da luz na sua linha central, você está praticando a virtude da presença. No fechamento, sela a integridade. Repita a frase-chave: eu sou um só. A mente está conectada ao corpo. O centro está calmo. O fio dourado é a sua garantia de repouso. Deixe a luz se apagar suavemente no seu centro e o sono virá do seu estado de completude. Lição 18. O escudo da indiferença seletiva, deixando o que não é seu. E se você estivesse impedido de dormir por carregar preocupações que não são suas ou que não pode resolver? A lição de hoje é sobre o escudo da indiferença seletiva, a prática estoica que nos permite deixar de lado o que está fora do nosso controle, usando a justiça de liberar o peso alheio. O problema real é a extensão do seu controle. Tentamos controlar o humor dos outros, o futuro do trabalho, os problemas do mundo. Essa extensão esgota a nossa energia. O estoicismo nos ensina que só o que está sob o nosso arbítrio, nossos juízos, nossas ações, nos pertence. Para começar, aplique o juízo justo do descarte. Escolha uma preocupação externa, o que o outro pensou, o que o mercado fará. Diga: isso é problema de outro, ou isso pertence ao futuro. Use a máxima de Epicteto: não é meu. Crie a âncora do escudo mental. Imagine um escudo simples e liso em frente ao seu corpo. A cada preocupação externa que tentar invadir, visualize-a batendo no escudo e caindo no chão. O escudo não é feito para lutar, mas para desviar. Pratique a coragem de não sentir-se culpado. Dizer não é meu não é egoísmo, é temperança no cuidado. Você só pode ajudar o mundo se estiver inteiro. A sua primeira responsabilidade é o seu reparo interno. Use a linguagem da fronteira. Se você se pegar pensando em um problema de outra pessoa, diga: fronteira, eu volto para o que é meu. O que é seu é o seu corpo deitado, a sua respiração e o seu repouso. No fechamento, sela a sua liberdade. Repita a frase-chave: eu só carrego o meu peso. Eu sou livre do fardo dos outros. Sinta o seu corpo se tornar incrivelmente leve. O sono é o descanso de quem escolheu carregar apenas a sua própria responsabilidade. Lição 19. O alívio do por enquanto, aceitando o estado transitório. E se a sua luta noturna fosse a rigidez de querer que o momento fosse final e perfeito, quando a vida é sempre transitória? A lição de hoje é sobre o alívio do por enquanto, a prática estoica de aceitar o momento atual, seja ele bom ou ruim, como temporário, o que desarma a urgência e a resistência, abrindo o caminho para a fluidez do sono. O problema real é a rigidez mental. Tentamos congelar o estado de paz, preciso manter essa calma, ou fugir do estado de desconforto, preciso sair dessa ansiedade agora. Ambas as ações são uma luta contra a natureza das coisas. Marco Aurélio nos ensinava que tudo está em constante mudança. Para começar, aplique a justiça da transitoriedade. Se você estiver sentindo ansiedade, não diga estou ansioso. Diga eu sinto a ansiedade por enquanto. Se estiver calmo, diga
eu sinto a calma por enquanto. O por enquanto lembra a mente que o estado vai mudar, e essa aceitação libera a pressão de mantê-lo ou de fugir dele. Crie a âncora do rio mental. Visualize-se deitado na margem de um rio lento. O momento atual é a água que passa. Você não a segura, você apenas a observa. O que está agora, logo estará um pouco mais adiante. A sua observação é o ponto fixo na mudança. Pratique a temperança da observação neutra. Quando um pensamento vier, diga: isto é um pensamento por enquanto. Quando um incômodo físico vier, isto é um desconforto físico por enquanto. A observação sem apego é a chave para a fluidez. Use a coragem de descansar na incerteza. A vida e o sono são incertos. O alívio do por enquanto permite que você durma sem saber como será o amanhã, porque você confia que o seu caráter e a sua capacidade de adaptação estarão lá. No fechamento, sela a fluidez. Repita a frase-chave: eu aceito o momento por enquanto. Eu sou o observador e tudo está passando. O seu corpo relaxa porque não precisa mais lutar contra o tempo. O sono é a entrega ao ritmo da impermanência. Lição 20. A última imagem. Reprogramação da clareza matinal. E se a sua última imagem antes de dormir fosse um comando silencioso e poderoso para o seu inconsciente, orientando a sua lucidez de amanhã? A lição final é sobre a última imagem, um ato de intencionalidade estoica que reprograma a sua mente para acordar com clareza e propósito, aproveitando o momento hipnagógico. O problema real é que adormecemos com o caos residual do dia, o que leva a um despertar igualmente caótico. A disciplina estoica de terminar com um propósito garante que a sua mente trabalhará para esse propósito durante o sono. Para começar, use o juízo justo do propósito. Escolha uma única intenção para o seu despertar. Não o que você fará, mas como você se sentirá. Eu acordarei com calma. Ou eu acordarei com foco. Crie a visualização da clareza matinal. Imagine uma cena simples. Você abrindo a janela pela manhã, sentindo o ar fresco. Sua mente está leve, calma e focada. A sua primeira ação é lenta e intencional. Pratique a temperança do detalhe. Não imagine a lista de afazeres. Apenas imagine o sentimento da calma, o peso do seu corpo descansado se levantando, o tom suave da sua primeira palavra. O inconsciente aprende pela sensação da imagem. Use a coragem da expectativa positiva. Confie que ao dar essa direção final, o seu cérebro trabalhará durante a noite para entregar essa clareza. A sua fé na sua capacidade de virtude é a base do repouso. No fechamento, sela o comando final. Repita a frase-chave: eu adormeço com gratidão e acordo com clareza. O meu descanso me prepara para a virtude do amanhã. Mantenha a imagem da janela se abrindo com calma até o sono vir. Você não está dormindo para escapar. Está dormindo para se reprogramar para a excelência serena. O seu trabalho está completo. O resto, a noite conduz com sabedoria.